Oi, gurizada, tô aqui de novo para dar umas dicas para vocês. Agora para o nosso último simulado, o último simulado da vida. Lembrem, né? Terceiro ano, último simulado do ano e deu. Gente, dicas para a prova de língua inglesa. Tem que lembrar, língua inglesa participa, ou melhor, faz parte da área de linguagens. Então, a nossa prova, tudo que eu falar para vocês, vai valer para o espanhol, vai valer para o português, vai valer para a literatura, assim como o que eles falarem vale para a gente. Então, se tu já assistiu a aula da Cris, tu vai conseguir te lembrar de toda a parte de interpretação textual. Então, observa a imagem, cuida, palavra que tu já conhece, no caso da língua inglesa, né? Tenta remeter dentro de um contexto, não deixa ela solta, porque não adianta, ela vai só te atrapalhar. E não esquece de prestar atenção no que o teu enunciado está pedindo. O que aquela questão realmente quer de ti. Isso para a prova de interpretação textual. Agora, nós também teremos algumas questões de gramática. E aí eu também vou puxar a prova de português para ajudar um pouquinho vocês. O que vocês têm que relembrar de conteúdo que nós vimos? Conectores, modais e afixos. Os conectores eu preciso fazer o quê? Eu preciso lembrar que eles são palavras e expressões que eles vão linkar ideias diferentes. Eu vou linkar uma sentença com outra e te mostrar o que eu quero apresentar. Então, eles vão me mostrar a ideia de adição, explicação, razão, resumo, finalidade, condição e todo o resto que a gente já viu. Então, são essas palavras que vão ajudar a nos dar informações que deixem nosso texto mais coerente e com coesão. Na nossa prova, o que eu vou fazer? Eu vou tirar lá do texto e vou te pedir, qual é a função dessa palavra? Ele está aqui para quê? E isso vocês têm que saber, têm que lembrar. Dos modais, eu também preciso que vocês saibam que eles têm função de auxiliar, então eles vão assumir aquela posição de um verbo auxiliar, e por isso eu não posso conjugar verbo depois, eu não posso colocar to, porque senão ele fica no infinitivo, isso não vai existir. Eu preciso que ele ocupe a posição de um auxiliar, então sim, ele vai aparecer na minha frase, ele não vai ficar omisso. E eu tenho que me lembrar que a mesma forma funciona para todas as pessoas. Eu não vou precisar ficar conjugando o verbo modal de acordo com a pessoa, porque isso não existe. Então, se eu falo yes we can, eu vou dizer yes I can, yes you can, yes they can. Igual para todo mundo. E só lembra que ele vai variar na forma, se for afirmativa, se for negativa. Então, ele só vai trocar de posição. Isso também é tranquilo para vocês. Na prova, eu vou focar mais na função. Então, se eu tenho um can, quando eu te digo yes I can, eu estou, dentro daquele contexto, eu estou trabalhando o quê? É habilidade? É permissão? É o quê? Então esse cuidado vocês têm que ter. Qual é a função de cada um dos modais? Tem um modal no passado, tem um modal no futuro, tem um modal para o presente, para habilidade, para permissão, para possibilidade, e isso tem que relembrar, tá? Para isso, eu deixo uma tabelinha ajudando vocês, ok? Afixos, gente, muito importante, assim como em língua portuguesa, muito importante em língua inglesa. Tem que lembrar o quê? O afixo eu divido em duas partes. Eu tenho o prefixo, que normalmente está no início da minha palavra, e eu tenho o sufixo, que fica no final da minha palavra. Por que eu tenho que prestar atenção? O prefixo, normalmente, ele vai alterar a ideia. Então, se eu tenho, por exemplo, antissocial, eu tenho a palavra social, que é o social como no português, e eu tenho o anti, que me dá uma ideia contrária. Então, ele troca o significado, a ideia que eu quero ter passar. Agora, se eu falo em sufixo, que é aquela parte final da minha palavra, eu vou trocar a classe gramatical. Então, por exemplo, se eu tenho possível, ele é um adjetivo. E aí vem da onde? De possibilidade, que eu vou transformar num substantivo. Então, tem que também dar uma revisada nas terminações, né? O que eu utilizo como prefixo, o que eu utilizo como sufixo, e algumas palavras que aparecem os dois, prefixo e sufixo. Por exemplo, vocês não podem esquecer que eu sou unbelievable. Então, eu tenho believe, que é acreditar, o one, e o able. Então, inacreditável somos poucos, né? Beijo, boa prova para vocês. Tchau, tchau.